boa noite. Boa noite, tutores. Boa noite, alunos. Boa noite, professor Clemilson. Boa noite, professora Alessandra. Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre recursos multimídia, nossa última aula, aula de número 6. Né? Hoje também nós temos a nossa avaliação. Então hoje nós vamos fazer uma revisão. Os objetivos da nossa aula vão ser compreender os conceitos básicos, relacionados à multimídia. Então hoje nós vamos fazer uma revisão sobre recursos multimídias, aquela parte teórica, o que é um recurso multimídia, quando que nós vamos utilizar um recurso multimídia. A primeira parte da nossa aula vai ser isso daí. Depois nós vamos aplicar o uso dos recursos multimídia, som, imagem, vídeo e animação. Então, na segunda parte da nossa aula, nós vamos executar os aplicativos que nós já vimos. Eu vou tirar algumas dúvidas, se vocês tiverem, pode encaminhar para a gente. E vou mostrar para vocês tudo aquilo que a gente viu durante o curso, só que algumas partezinhas rápidas, né? Então, vamos começar. Primeiramente, o que é um recurso multimídia? Vocês estão lembrados qual é a definição de multimídia? Então, vamos lá. Multimídia é a forma de comunicação com a utilização de múltiplos meios, sons, imagens, textos, vídeos, animações, transmitidas pelo computador. Então, nós temos aí, todas as vezes que eu falo recursos multimídia, eu estou falando de uma forma de comunicação que usa vários meios de comunicação. Então, eu tenho lá um site que tem texto, imagem, música, tem um outro que tem texto e vídeo, tem um outro que tem só música e texto, tem um outro que tem só texto e imagem. Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de site, ele possui recursos multimídia. Por quê? Porque eu estou usando para me comunicar várias mídias, né? Várias formas de comunicação. Então, essa é a nossa definição de recursos multimídia. Para a gente poder criar um site usando esses recursos, eu preciso de várias ferramentas. Para cada recurso, uma ferramenta diferente. Certo? Então, nós vamos aqui rever rapidinho um pouquinho de cada ferramenta. Primeiro, nós temos aqui o GIMP. Estão lembrados o que é o GIMP? O GIMP, ele é um programa de código aberto, isso significa que ele é um software livre, voltado principalmente para a criação e a edição de imagens, e também ao desenho vetorial. Então, o GIMP, ele é um aplicativo software livre, quer dizer, ele é gratuito, possui código aberto, qualquer pessoa pode baixar esse software da internet, pode instalar no computador, pode instalar em várias máquinas, copiar para os amigos, porque ele é livre. E a função dele é fazer a criação e a edição de imagem. Aqui ele fala que ele também faz desenho vetorial, porque ele permite que você desenhe. Então, aquela pessoa que é mais habilidosa e sabe desenhar, fazer os desenhos, não como eu, né, que faz aqueles bonequinhos palito, né? Meus bonequinhos desnutridos. Então, a pessoa que tem mais habilidade, ela pode desenhar no próprio GIMP. Além disso, ele permite a edição dessas imagens. Por exemplo, posso fazer o desenho vetorial e depois eu posso colorir, eu posso aplicar um filtro, assim como eu posso pegar uma imagem de uma câmera, né? Uma foto, uma imagem já pronta e editar essa foto, coisa que nós já fizemos na sala e hoje nós vamos revisar, tá? Então, esse é o GIMP. Onde que eu encontro o GIMP? O GIMP, eu passei para vocês 2 sites. O primeiro é o site oficial, que é o gimp.org. É o site oficial do GIMP. Ele é um site que está todo em inglês. E nós temos também a comunidade aqui no Brasil, a comunidade que trabalha no desenvolvimento do GIMP. Essa comunidade no Brasil, o site dela é www.gimpbrasil.org. É um site que tem todo o material, tem o software para baixar, tem manual, tem vídeos, tem tutoriais em PDF, tem apostilas, tem um fórum de discussão, tem uns tira-dúvidas. Então, ele tem bastante conteúdo, tá?
O GIMP ele é bastante utilizado e tem mais um detalhe. O GIMP pode ser utilizado, dá para ser utilizado em 3 ambientes. No Windows, no Mac e também no Linux. Então, eu vou baixar a versão de acordo com o meu ambiente profissional, ok? Vamos executar um pouquinho o GIMP só para a gente poder relembrar, né, e tirar algumas dúvidas. Então, nós temos ele aqui, eu já deixei aberto para a gente poder ganhar tempo. E lembrando que nós temos aqui, quando eu abro o GIMP a primeira vez, ele traz aqui essa minha caixa de ferramentas, onde eu tenho que cada botãozinho desse é uma caixa de ferramenta, é uma ferramenta, né? É um botãozinho que tem uma função. E se vocês tiverem dúvida, é só colocar o mouse em cima da ferramenta que ele traz a função dessa ferramenta, tá? Desse outro lado aqui nós temos a janelinha de camadas. Essas camadas, todo aplicativo que trabalha com edição de imagem, ele possui esse recurso de camadas. O Photoshop também tem. As camadas é como se eu trabalhasse com vários papéis sobrepostos. Assim, facilita na hora de aplicar um efeito. Eu posso aplicar um efeito numa determinada camada e se eu não gostar, eu posso excluir a camada. Então, fica mais fácil de trabalhar e mais interessante para o trabalho artístico, tá? Então, agora, essa área aqui do fundo é a nossa área principal, é onde ele vai abrir a janela do arquivo. E aqui em cima nós temos os menus. Então, eu vou abrir aqui um arquivo. Vou abrir aqui esse arquivo. Peraí, arrastar aqui. Ó, vou abrir esse aqui, ó, BW. Então, essa foto, ela tá em preto e branco e nós vamos editar essa foto. Lembrando que no GIMP eu posso abrir os arquivos de imagem com várias extensões de arquivo. Não é, professor Clemilson? Sim. Ele vai falar rapidamente para vocês sobre as extensões dos arquivos de imagem. Bom, as extensões de arquivos é como se fosse um sobrenome. Todo programa em software, ele gera uma extensão. Um exemplo aí bem clássico, muito conhecida, por exemplo, é a extensão de áudio, que é o MP3. Todo mundo conhece o MP3, é uma extensão de áudio e os programas, no caso o Audacity, gera um áudio MP3, pode gerar outras extensões. Em imagem, nós temos o JPEG, que também é bem conhecido. Então, quando você compra, por exemplo, uma máquina fotográfica que tem lá 15 megapixels, 9 megapixels, 8 megapixels, então isso aí é o tamanho do arquivo, que quanto maior este tamanho, melhor para a edição de imagens. E assim mesmo com som. Às vezes você compra um CD e quer transformar a música que ele está numa extensão CDA para uma extensão MP3. É claro que toda transformação tem perca, né? Vai perder a qualidade. Então, a extensão de arquivo é isso aí, pessoal. É como se fosse um sobrenome. É o que gera o nome do arquivo. Ok, professora? Ok, professor. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no GIMP. Então, aqui eu pedi para ele abrir uma figura com a extensão JPEG. Lembrando, falando de figura, vou aproveitar esse gancho para falar o seguinte. Eu abri uma imagem que eu baixei da internet, tá, gente? Essa foto aqui eu baixei da internet. Só que é uma foto gratuita, tá? Eu posso utilizar. Eu abri aqui aqui no navegador, aqui ó, esse site, Morguefile. Esse site vocês encontram, ele é um banco de imagens gratuitas. Então aqui, cadê? Aqui. Ele é um banco de imagens gratuitas. Se vocês depois quiserem anotar aí, olha, Morguefile. Vocês podem fazer a pesquisa do tema que vocês querem e aí baixar a foto. Não precisa pagar nada e também não precisa indicar a fonte. O único ponto negativo do Morguefile é que tem que indicar a fonte. Aliás, não precisa indicar a fonte. A única ponto negativo é que as pesquisas elas têm que ser feitas em inglês, ok? Então, eu peguei aqui, eu procurei pessoas, né, no Morguefile, e aí eu baixei essa figura aqui. Na nossa aula, nós aprendemos a tirar uma manchinha
no rosto de uma pessoa, né? De uma foto. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vou tirar essa manchinha do nariz aqui, ó. Então, eu vou utilizar primeiro essa ferramenta Zoom, que ajusta o nível de zoom, quer dizer, ele aumenta. Se eu vier aqui e der só um clique, ó, ele vai aumentando até ficar num tamanho que seja bom para mim. Para diminuir, eu seguro a tecla Ctrl, tá vendo? Não sei se vocês conseguem visualizar, que na pontinha da seta, ali do lado da seta, tem o sinal de mais. Quando eu aperto Ctrl, fica um sinalzinho de menos, ó. Aí eu posso diminuir o zoom. Então, eu quero aumentar o zoom. Aí eu vou vir aqui nessa ferramenta, que é a ferramenta restauração, ferramenta restaurar. O que ela faz? Ela recupera irregularidades na imagem. Só que, como que ela faz isso? Ela pega, primeiro eu vou indicar o que eu quero, qual é a parte que eu quero que vai sobrepor esse sinalzinho aqui. Então, eu vou clicar, eu quero essa parte aqui embaixo. Então, eu vou dar um clique para pegar a parte que eu quero. E aí, eu vou pressionar a tecla Ctrl e vou dar um clique em cima da manchinha. Aliás, o contrário aqui, ó. Vou segurar o Ctrl para pegar a parte. E vou dar um clique em cima da manchinha. Olha só, tá tirando a manchinha. Ah, professora, ainda ficou. Então, vamos pegar aqui, olha, mais perto. Então, Ctrl e depois, olha lá, carimbando em cima daquela mancha. Resolveu o meu problema. Vou dar um zoom para diminuir. Então, Ctrl e clique. Olha lá, tirei a cicatriz do nariz dele. A mesma coisa eu posso fazer com essas manchas aqui, olha, do lado, né? Então, assim, a gente pode utilizar o GIMP. Eu vou fazer só esse recurso. Ah, vou colocar um texto. Vou colocar a fonte de onde que eu peguei. Então, venho aqui na ferramenta texto, dou um clique aqui, no lugar onde eu quero o texto, né? Colocar aqui embaixo, assim, e vou escrever assim, fonte, opa, tá muito pequenininha essa letra, vou aumentar aqui para o tamanho 26, e aqui, ó, tá preto, eu vou colocar branco, ok, olha lá, ó, fonte, então eu vou colocar www.morgfile.com. Beleza, tá? Outra coisa, aqui, quando vocês, não sei se vocês prestaram atenção, mas olha só, nas camadas, aqui na janelinha das camadas, ficou uma camada com a foto e uma camada com o texto, tá? Todas as vezes que eu peço para criar um texto, ele cria uma camada automático. Nos olhinhos, eu posso esconder o texto. Clico no olhinho, ele volta a aparecer. Esconder a imagem, volta a aparecer. Tá? Finalizei o trabalho, então agora eu posso vir aqui e pedir para ele combinar as camadas. Então, ele vai combinar a camada de texto mais a camada de imagem, combinar abaixo. Então, aqui, olha, juntou tudo numa camada só. Tá vendo? O texto, tanto o texto quanto a imagem, ficou tudo numa camada só. Isso significa que eu não posso editar o texto do jeito que tá. Eu só posso editar o texto enquanto ele estiver na camada dele. Ok? Finalizei, vou salvar, né? Lembrando que se eu pedir só o comando salvar, ele vai salvar com a extensão XCF, que é o tipo de arquivo para o GIMP. Mas, se eu não quiser fazer nenhuma mais alteração, eu vou pedir para exportar como. Quer dizer, eu já terminei de fazer e aí eu quero exportar. Eu posso exportar por todos esses tipos aqui, olha. Eu vou exportar com o tipo PNG. E vou dar o nome de... Aqui eu vou dar o nome de teste. Finalizei, exportar. Ok? A qualidade aqui eu vou deixar no 90 mesmo e mando exportar. Pronto. A nossa foto está alterada já, sem a manchinha aqui no nariz, a cicatriz e com a fonte de onde eu tirei. Ok? Então, só uma revisãozinha geral com as ferramentinhas. Vou passar rapidamente. Essas 4 aqui primeiras são as ferramentas de seleção, de corte,
Ferramenta para copiar cor, zoom, a ferramenta de medida que eu posso usar para medir o tamanho de uma imagem, o tamanho aqui, ó, uma distância, né, uma posição. Ferramenta de texto, ferramenta de pincel, que é para desenhar usando pinceladas. Ferramenta de aerógrafo, que funciona tipo um spray, quando eu quero pintar, mas eu quero pintar suave. Tipo, eu quero colocar um blush no rosto, né? Então, uma pintura bem suavezinha. A ferramenta restauração, que é aquela que eu vou utilizar para acabar com essas manchinhas, né? Quando eu quero apagar alguma coisa. Essa ferramenta aqui, a ferramenta borrar, ela é bastante utilizada também quando você quer suavizar uma imagem, tá? Então, aqui estão algumas ferramentinhas, certo? Então, uma revisãozinha rápida sobre o GIMP. E aqui eu vou finalizar o GIMP. Então, lembrando que ele serve para alterar imagem e também desenhar. Gente, o GIMP, ele é equivalente ao Photoshop, nessa parte de alterar as imagens, né, de editar as imagens, e ele também é compatível com o CorelDRAW quando ele fala que ele permite o desenho, tá? Quando ele permite desenhar, o CorelDRAW ele é mais utilizado para desenho. Então, o GIMP ele faz as duas coisas, tanto a parte do Photoshop, que é a edição de imagem, quanto a parte de desenho. Lembrando que o CorelDRAW é uma ferramenta proprietária, é paga, certo? Por isso nós estamos utilizando a alternativa, que é o GIMP. Aí, só continuando aqui, vamos para o segundo aplicativo que nós vimos durante o nosso curso. Nós vimos o aplicativo chamado Audacity. O que é o Audacity? Ele também é um software livre, e ele faz a edição digital de áudio, muito popular entre os usuários, pela sua grande disponibilidade em múltiplas plataformas. Uma característica importante do Audacity é que eu também posso utilizá-lo em várias plataformas, no Windows, no Mac e no Linux, né? Ele também é um software livre, então eu não preciso pagar nada, eu posso baixar, posso instalar quantas vezes eu quiser, posso instalar em vários computadores sem ter que pagar nada com isso. E além do mais, se eu for um bom programador e tiver interesse em participar da elaboração dele, do desenvolvimento dele, também é permitido porque ele possui o código aberto. Ele faz a edição digital de som, de arquivo de áudio. Então eu posso pegar um arquivo de áudio e alterar, trabalhar esse arquivo de áudio utilizando o Audacity. Onde que eu vou encontrar o Audacity? O site oficial é o audacityteam.org, é o site oficial do Audacity, da equipe de desenvolvimento, né, o time, e ele é todo em inglês também. Mas nós temos alguns sites brasileiros, então nós temos aqui, olha, a wikiubuntu.br-br.org, que é uma comunidade onde tem vários materiais sobre o Audacity. E aqui eu coloquei um site do TechTudo, que é um site onde tem alguns manuais, tem algumas dicas de como utilizar, tem um fórum de tirar dúvidas. Também vocês podem utilizar para consultar como trabalhar com ele, ok? Vamos então dar uma recapitulada na execução dele. Já deixei ele aberto aqui também para a gente poder ganhar tempo. Então, aqui, olha, vou abrir um sonzinho. Lembra que eu falei para vocês que no YouTube tem um canal de áudio. Onde vocês podem estar baixando algumas músicas gratuitas, onde vocês podem baixar alguns sinais de efeitos especiais. Lá tem tudo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o link. Aqui, olha só. Então, é esse link aqui, olha, youtube.com/audiolibrary/music. E para acessar esse site, vocês precisam ter um cadastro, né, um Gmail. Tem lá um e-mail no Gmail, porque ele pede a autenticação do Google. E aí vocês podem acessar essa biblioteca, que tem lá vários sons e músicas que vocês podem
utilizar para edição, tá? E é gratuito. Então aqui eu baixei uma musiquinha, né, um efeito sonoro, é o efeito sonoro daquela ligação a cobrar. Tchu, 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 tchu. Então, diga seu nome e a esse cidade efeito aí. de onde. E nós vamos aplicar alguns efeitos rapidamente. Lembrando que essa daqui é a linha do tempo, aqui mostra a duração da música e essa parte aqui é chamada de linha do tempo, tá? Que ele mostra a execução da música. Olha só, quando está executando, ele mostra aqui onde é que está executando. Após o sinal, Aqui nós temos os botões de reproduzir, parar, avançar, retroceder, ir para o início, gravar, que eu posso emendar uma música na outra, né? Que nós já fizemos várias vezes isso daqui. Hoje nós vamos fazer alguns efeitos rápidos. Então aqui, ó, vocês vão ver aqui na música, ó. após Perceberam que ele faz aqui tan 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 tan, aí ele forma esse vazio aqui, silêncio, né? Eu posso selecionar e encurtar esse vazio. Como? Selecionei, arrastei o mouse aqui, né? Então, selecionei, posso dar um delete. Dessa forma, eu consigo encurtar esse momento de silêncio, né? Aí, vamos executar agora para ver como é que ficou. após o sinal, Estão vendo? Eu consegui diminuir um pouquinho a duração da música porque eu cortei aquele espaço de silêncio. Outra coisa aqui, olha, nós temos no início também um espaço mudo. Também posso acabar com isso. Então, vamos ver aqui a execução. após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Aqui também, olha. Agora aqui eu vou usar um outro efeito. Aliás, vou apagar, não vou usar não. Vou apagar aqui para diminuir o tamanho. E aqui no final, eu vou acabar com esse sonzinho e vou colocar um silêncio, tá? Eu vou silenciar o áudio. Então eu vou deixar aqui no finalzinho ele completamente silencioso, mudo. Ou então esse pedacinho aqui também, olha, para vocês verem a diferença. E vamos lá executar. Vamos executar daqui, ó. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. E aí ele ficou mudo ali. Então nós temos aqui as ferramentas mais utilizadas. O cortar. O cortar, eu posso cortar selecionando e utilizar aqui o botão cortar. Ou então, seleciono e aperto Delete no teclado, tá, gente? É a mesma coisa. Essa outra ferramenta aqui é o copiar, que vocês já conhecem, né? Ctrl+C, Ctrl+V. E o colar, Ctrl+V, né? Aqui nós temos apagar áudio. O apagar áudio, ele vai pegar ele vai aparar, tá? Não é apagar, é aparar. E nós temos o silenciar áudio. Então, essas duas ferramentas também são bastante utilizadas. O silenciar, ele vai substituir aquele espaço marcado por um silêncio, vai ficar completamente mudo, ok? Aqui eu posso utilizar, eu posso gravar, né, uma informação usando o microfone, posso acrescentar aqui junto, e posso também importar uma nova música, né, um novo áudio aqui. Olha só, vou pegar aqui. Lembra que nós fizemos na aula? Olha lá, o sonzinho do... Após o sinal, O sonzinho do... Como é que fala? Do telefone tocando, né? Da chamada. Então, aqui nós temos o Audacity. Outra coisa, todas as vezes que eu trabalho a edição de um som, eu também gero ele num tipo de arquivo. O professor Clemilson também vai falar sobre os tipos de arquivo de áudio. Professor? Bom, esse tipo de arquivo de áudio, como eu falei anteriormente, MP3 é o mais famoso, mas também tem a extensão WMA, que é o Windows Media Audio, e tem também, sendo que essa extensão ela é proprietária, tá? É a extensão da Microsoft.
tem a questão dos direitos autorais, né? Você não pode pegar uma música e transformar em MP3 e sair distribuindo ela pela internet. Aí já é uma outra questão, já que você tem que observar essa questão. Então, a edição de áudio é simples, usando as ferramentas corretas, né? Você tem que usar no caso aí, o Audacity, que é um software livre, é um software bem fácil de usar, inclusive na prova tem as perguntas também sobre ele, sobre o próprio GIMP. Então, alunos, vamos lá, vamos responder as perguntas e aproveitar o canal para tirar dúvida, né? Nós estamos à disposição aqui para sanar todas as dúvidas, não é isso, professora? É isso mesmo, lembrando que daqui a pouco já é a avaliação, né? Então vamos ver rapidinho aqui mais uma coisinha no GIMP. Aqui, olha, eu acrescentei aquele sonzinho do telefone tocando. Empurrei a imagem da ligação a cobrar usando aqui, olha, o botão mover, ferramenta mover. Cliquei nela, vim aqui, ó, e eu posso arrastar esse sonzinho para a posição que eu quero iniciar. Então vamos ver como é que vai ficar, ó. Telefone tocando e aí o sonzinho, o telefone tocou, e aí começa o sonzinho da chamada a cobrar, tá? Isso tudo, depois eu posso salvar, guardar como. Esse guardar como, ele vai guardar num arquivo no formato do Audacity, então eu posso... Depois, se eu quiser continuar trabalhando na edição desse áudio, eu posso. O formato é AUP, então são os projetos do tipo Audacity. Ou então, se já tiver tudo pronto, eu posso exportar o áudio, que aí eu escolho o formato que eu quero, tá? Então, aqui, formato MP3, certo? Também vou dar o nome de teste. Teste revisão, tá? Então, salvo. As faixas vão ser misturadas, porque aqui nós temos duas faixas, né? Mas aí, quando tá em MP3, ele vai juntar tudo. E aí, eu posso executar o arquivo MP3 num outro software, ok? Então, uma revisãozinha rápida aqui sobre o Audacity, só para vocês lembrarem, né? Vocês lembrarem. E aí, vamos continuar aqui a nossa aula, nosso conteúdo. Vamos falar agora sobre o nosso querido Kdenlive. Esse software que deu o que falar, né? Foi um software que deu um pouco de trabalho, porque ele é um aplicativo para o ambiente Linux. Ele não tem a versão para Windows. Ele é um software livre, que faz a edição de vídeo. Ele pode auxiliar nas suas produções audiovisuais. Com esta ferramenta, você pode produzir um filme, um documentário ou mesmo uma aula. Então, você pode utilizar o Kdenlive para editar um vídeo. Você pode criar um tutorial, você pode criar um vídeo... Sei lá, um vídeo, você filmou lá a festinha de aniversário, aí você pode editar com as melhores cenas, né? Você pode, inclusive, criar pegadinhas, né? Fazer um vídeo de pegadinhas bem engraçado, usando o Kdenlive, certo? Ele é ótimo de utilizar, só que ele tem esse pequeno probleminha. Ele não roda em ambiente Windows, ele precisa do Linux. Então, lembrando que se vocês estiverem utilizando um computador com Windows, tem que criar uma máquina virtual, depois dentro dela instalar o Ubuntu, pode baixar o Ubuntu Studio, que já vem com o Kdenlive, já vem com o GIMP, com o Audacity, já vem com todos esses aplicativos. E aí vocês podem executar dentro desse ambiente virtual. Ou então, aqui no site do Kdenlive, no site oficial aqui, ó, kdenlive.org, tem as versões para pendrive, a versão portátil. Lembrando que a versão portátil, você tem que dar o boot na máquina com o pendrive conectado. E tem que mudar a sequência do boot lá no setup da máquina. Depois nós temos alguns sites com manual em português. Então, eu coloquei esse daqui, o docs.kde.org, que tem um
um tutorial, né, que tem um manual, e esse outro aqui que tem um outro manual, certo? Esses dois são sites com arquivos que você tem, você pode baixar, né, com manual em português sobre o Kdenlive, tá? Esse aplicativo hoje nós não vamos mostrar aqui, porque a gente já está com a máquina rodando em ambiente Windows. Como o nosso tempo é curto, não vai dar tempo de eu reiniciar o computador no ambiente virtual para mostrar para vocês. Então, nós vamos pular e nós vamos falar sobre o Muan. O Muan é um software bastante utilizado, bem legal, e ele é utilizado para fazer animação. Ele também é um software livre, ele também é um software open source e ele faz animação quadro a quadro, compatível com sistemas operacionais Linux, Windows e Macintosh. Então, esse daqui é um aplicativo desenvolvido pela equipe do Animamundi. Ele é um aplicativo bem simples, bem fácil de utilizar. Ele é utilizado para fazer essas animações. Então, ele foi concebido pelo Animamundi, que é um festival internacional de animação do Brasil, e desenvolvido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicado, o INPA, com o apoio da IBM. Sua interface gráfica permite a rápida criação, edição, manipulação e visualização de animações, utilizando câmeras de vídeo ou webcams conectadas ao computador. Então, eu posso capturar imagens para colocar no Muan, para montar a minha animação. Eu posso capturar utilizando a webcam e utilizando outras câmeras de vídeo que estejam conectadas ao computador. Além disso, eu posso importar imagens já prontas. Vamos supor que eu tenho uma sequência de fotos ou uma sequência de desenhos, como aquele meus bonequinhos de palito, né? Como foi mesmo, professor, que eles chamaram meus bonequinhos? Desnutridos. Os meus desnutridos, né? Então, se vocês já têm uma imagem assim pronta, vocês podem importar, certo? Outra coisa, se vocês entrarem no site, pesquisarem no Google, se vocês pesquisarem no Google esse site, o INPA, lá nesse site tem vários exemplos, vários modelos de animação já pronta, que é bem legal para vocês verem como é que é. O site oficial do Muan é esse aqui, www.muan.org.br. O site oficial é um site que tem todo o conteúdo em português. Lá nós temos o manual e lá nós temos fórum de discussão, exemplos, muita coisa legal. E aqui nós temos um pequeno manual em português, que também é nesse site do Muan, é /Muan/manual. Esse manualzinho, um manual bem simples, né? Explicando cada partezinha da tela. Ok? Vamos executá-lo aqui rapidamente. Já deixei aberto aqui também. Todas as vezes que eu executo o Muan a primeira vez, ele vai trazer a minha imagem ali, ó, na webcam. Né? Lembra? Como hoje eu não trouxe as imagens, eu vou capturar daqui da webcam mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse botãozinho capturar e vou capturar. Pronto, já capturei aí algumas telas. E agora eu vou executar. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, ó. Tá? Lembrando que eu tenho que primeiro vir aqui, olha, eu tenho que definir qual vai ser o intervalo da minha animação, porque eu posso ter uma série de imagens e de repente eu posso cortar alguns pedaços. Vocês viram que eu tenho aqui, ó, essa primeira imagem ficou feia, né? Eu tô de boca aberta, ficou horrorosa. Então eu vou cortar ela da minha animação. Vamos ver qual que é a próxima. Vou navegar aqui, ó. Essa daqui vai ser a primeira imagem. Então eu vou clicar aqui para definir como sendo início. Então ele vai iniciar na imagem 2. Aí eu vou movimentando 3, 4, 5, 6,
7, a última imagem. Vou clicar aqui e vou definir como fim, tá? Terminei de definir o início, definir o fim, agora eu vou clicar aqui na opção trecho. Esse botão trecho, ele determina quais são as imagens que vão formar o trecho da minha animação. Então, as imagens da 2 até a 7 formam a minha animação, correto? E aqui eu posso executar. Então, eu executei uma vez. Se eu quiser que essa imagem fique repetindo, eu venho aqui no botão loop e olha lá. Ela vai entrar num loop e vai ficar sendo executada. Outra coisa, se eu achei que, de repente, está muito rápido, eu quero fazer uma duração menor. Olha aqui, ó. Aqui embaixo, ele traz qual é a duração. Ele está com uma duração de 5 segundos por quadro. Eu posso vir aqui e alterar para 2, se eu quiser mais rápido. Olha lá. Coloquei 2 aqui e pressionei Enter. Ele já trouxe o 2 aqui para baixo. Então, vou executar agora. Olha lá como ficou mais rápido. Mas eu achei que ficou muito rápido. Vou colocar aqui, então, 7. Agora vai ficar bem mais lento. Tá? Então, aqui já defini as imagens. Terminei. Posso dar um exportar. Mesma coisa aqui, gente. Se dá um salvar, ele vai salvar o arquivo no formato do Muan. Eu salvo quando eu ainda quero fazer alteração posterior. Vamos supor que eu não tenho mais, não dá mais tempo de alterar esse arquivo, vou deixar para amanhã. Então, eu salvo. Isso permite que eu altere essa animação. A hora que a animação estiver completamente pronta, aí eu vou exportar. E aí, eu vou exportar para o formato que eu quiser aqui, o Wave, né? E aí eu escrevo o nome, teste revisão, tá? Escolho aqui a pasta, né? A unidade que eu quero e a pasta. Vou colocar aqui... Bom, nem vou salvar, tá? Para ir mais rápido aqui. Então, digito aqui o local que eu quero, digito o nome e dou um botão OK. E aí, essa imagem, essa animação eu posso executar num aplicativo que executa arquivos AVI, certo? Detalhe, olha só, aqui eu ensinei para vocês, e eu já tinha falado na aula, quando eu tenho uma imagem, quando eu tenho uma sequência de imagens para formar a animação, eu posso alterar a duração aqui, nessa opção duração. Posso fazer isso quadro a quadro, ou posso fazer isso de uma vez só, quando eu clico no botão trecho e coloco a duração aqui. Ele coloca essa duração para cada quadro, todos a mesma duração. Agora, vamos supor que eu ainda não tenho, vou começar uma animação nova. Aí, eu venho aqui no botãozinho Preferências e deixo salvo o padrão aqui, a duração padrão. Vamos ver, 1 segundo, por exemplo. Essa é a duração padrão. Ele vai salvar isso e todas as vezes que eu abrir o Muan, ele vai trazer como duração de cada quadro 1 segundo. Então, aqui, nesse botão Preferências, vai ser para todas as aplicações. E aqui, nesse botãozinho duração, vai ser para aquela aplicação que está aberta e para aqueles trechos que eu pedi. Então, no caso aqui, da imagem 2, do quadro 2 até o quadro 7, que formam o meu trecho. Para cada slide desse, né, para cada quadro, ele vai colocar essa duração que eu determinei aqui nesse quadradinho. Ok? Tem que prestar atenção nessa diferença, porque nesse botão Preferências, ele vai salvar e vai deixar todas as animações com esse intervalo, com essa duração de quadro. Certo? Rapidamente aqui, os botõezinhos, vou passar rápido. O novo é para criar uma nova animação vazia. O carregar é quando eu já tenho uma animação pronta e eu quero abrir. O carregar é a mesma coisa do abrir. O inserir é quando eu quero inserir um quadro novo, uma animação nova, eu posso inserir na sequência, né? O salvar e o salvar como, ele vai salvar o arquivo no formato do Muan.
O formato do Muon, peraí, deixa eu pegar aqui o salvar. O formato do Muon é o AVI, então ele aceita que eu altere depois esse arquivo. O exportar, eu vou exportar com outro formato. O importar imagens é quando eu quero trazer algumas imagens. Lembra que eu fiz isso nos desenhos lá dos desnutridos, dos bonequinhos desnutridos? Eu importei essas imagens. Observação, o importar eu só indico a pasta onde ele vai buscar as imagens, tá? Vou colocar qualquer uma aqui só para vocês visualizarem. Então aqui, olha, ele vai pegar, se eu selecionar aqui, ó, aluno, ele vai pegar todas as imagens nessa pasta aluno e vai jogar como sendo uma animação. Mais um detalhe que para vocês lembrarem, e é um detalhe muito importante. Quando eu faço animação baseado em imagens, cada imagem tem que ser salva com um número de sequência. Então, a imagem 1, que vai ser a primeira imagem da minha animação, ela tem que receber um número 1. Pode ser foto 1, imagem 1, sequência 1, um nome, mas tem que ter o número 1. A imagem 2 tem que ter o número 2 e assim sucessivamente. Por quê? Na hora que eu pedir aqui importar imagens e eu escolher a pasta que eu selecionei aqui, que é a pasta que tem as imagens, ele vai carregar todas as imagens. Como é que ele vai saber qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira? Pela numeração, pelo nome do arquivo. Então, não pode esquecer que tem que numerar o arquivo de acordo com a sequência dentro da animação, tá? Essa é uma questão de extrema importância. Senão, gente, ele vai carregar os arquivos e não vai trazer na ordem e vai virar uma bagunça. Esse botãozinho câmera e imagem, ele serve para você direcionar a recepção da sua imagem. Aqui nesse memória câmera, eu vou usar quando eu já tenho as imagens. No meu caso aqui eu já tenho as imagens. Se eu clicar aqui ao contrário, ele traz a câmera memória, porque ele vai capturar a imagem da webcam. Ok? Vou voltar aqui. A opção tela cheia é onde eu posso exibir a imagem na tela cheia, né? Visualizá-la maior. O botão início e fim eu vou utilizar para demarcar qual vai ser a minha imagem, o meu quadro número 1. E o fim, ele vai marcar qual vai ser o fim do meu trecho, né? O fim da minha animação. Aqui o botão trecho, ele vai servir para delimitar o início do... Ali eu coloquei, ó, início 2 e fim 7, né? Então, eu estou demarcando que do 2 ao 7 é o meu trecho, tá? Mesma coisa se eu quiser copiar do slide 2 até o 7, eu clico em copiar. Se eu quiser colar para repetir, eu clico em colar. O loop, como vocês viram, se ele tiver desabilitado, ele vai executar uma vez do slide 2 ao 7. Se eu clicar aqui no loop, ele vai ficar executando até eu mandar parar, até eu dar um pause. O remover é quando eu quero remover, por exemplo, esse slide 1 aqui, que eu não gostei, né? Então, eu posso remover. Opa, olha só, uma observação, trecho ligado. Tem certeza que deseja remover todos os frames indicados? Se eu clicar agora no sim, ele vai remover todo o meu trecho, quer dizer, toda a minha animação, né? Então, eu vou desabilitar o trecho e vou pedir para remover o slide atual, que é o 1. Olha lá. Aqui agora o meu início é esse slide, que passa a ser o 1, e o fim, que é esse slide. Opa, o fim é esse slide, que passa a ser o 6. Aí sim, defino como trecho e executo. Ok? O botão capturar, vocês viram que eu usei no início. Eu estou visualizando a imagem na webcam, e aí eu capturo as imagens através da webcam. Tá? Aqui são as informações da quantidade de imagens capturadas, o tamanho dos frames, né, a quantidade de frames, de quadros que ele está juntando, as capturas, os frames e a duração de cada captura, de cada tela.
Preferências é um botão importante onde vocês vão usar para configuração do Muan. O manual, ele acessa a web para abrir o manual, tirar dúvida. O sobre, para dar sobre a versão, né, tudo. E o botão sair, ele sai. E é o que nós vamos fazer agora. Deseja salvar? Vou responder que não, que eu não quero salvar. Certo? Então, aqui nós fizemos uma revisão bem rapidinha, mostrando os principais aplicativos que nós utilizamos, para que vocês façam uma boa prova, né? E só relembrando, então, nós temos recursos multimídia, quando eu utilizo vários meios de comunicação, várias mídias. Os aplicativos, o GIMP para edição de imagem, o Audacity, edição de áudio, o Kdenlive para edição de vídeo e o Muan para criação e edição de animação. Certo? Eu passei rapidamente ali a execução para vocês verem como é que utiliza. E esse conteúdo é o nosso conteúdo da avaliação. Professor Clemilson, quer falar mais alguma coisa? Só desejar aos alunos uma boa prova, que estamos à disposição no fórum, né, para tirar dúvidas, e boa prova. Uma boa prova para vocês, uma boa sorte, desejo que todos vão muito bem na prova, quero ver todo mundo tirar 10, hein? Tchau, gente, boa prova.